Galera, eu vou estar fazendo esse vídeo, vou estar falando sobre o tempo. O tempo, que é um dos ativos mais preciosos da humanidade, do ser humano, é o tempo. É o tempo. E um livro sagrado, a Escritura Sagrada, o livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Muitas das vezes nós queremos fazer e acontecer, eu vou fazer isso e aquilo, mas há um tempo. Às vezes não é o nosso tempo ainda. Não é o tempo de Deus cumprir aquele propósito que nós tantos queremos fazer. Não é agora, vai arrebentar, vou para cima. Mas às vezes não é aquele tempo. E o que acontece quando não é o tempo? Nós somos travados. Deus nos para. Deus nos faz viver tempos propícios para o que Ele planejou. Às vezes Deus planejou, como Deus planejou para Davi, matar leão. Era o tempo de matar um leão. E não tinha como Davi pular direto para o gigante sem ele matar o leão. Não tinha como ele ir direto para o gigante sem ele matar o urso. Tinha um tempo determinado. Às vezes você aí mesmo que está vendo esse vídeo, tá querendo matar gigante, tá querendo fazer um monte de coisa. Mas só que existe um tempo, às vezes o seu tempo é só de matar o leão. Só isso, vai lá pra tua guerra, vai pro teu trabalho, mata o leão de hoje. Ah, mas eu quero o reinado, eu quero fazer um monte de coisa, eu quero matar gigante. Mas hoje é o dia do leão, é o tempo de matar o leão. É o tempo de matar o urso. É o tempo de cuidar das ovelhas malhadas. E é nesse tempo que Deus chega. E Deus escolhe, assim como Ele escolheu Davi. Diante de um monte de irmãos fortes, trabalhavam para o rei, já eram do exército do rei. Mas só que Deus escolheu Davi por quê? Porque Davi soube esperar o tempo. Ele estava no tempo de Deus. E há um propósito. E depois do urso, do leão, veio o gigante. Depois do gigante veio quem? Saul. Veio o rei que se levantou contra a vida dele. Mas Davi sabia que tinha um tempo. E ele falou: eu não me levantarei contra o ungido do Senhor. E Davi viveu foragido, fugido. Teve um tempo de fuga. Teve um tempo de andar foragido, fugido de Saul. Mas Davi, ele não pulou o processo que Deus criou para ele. Ele esperou o tempo. E vale a pena, irmão. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente espera o tempo de Deus, o propósito que Deus tem para a nossa vida se cumpre. Mas se nós pularmos os processos, o propósito não se cumpre. Mas se nós aguardarmos e confiarmos em Deus, há um tempo, sabendo que há um tempo para todo o propósito embaixo do céu, nós esperamos o tempo de Deus, esse propósito terá se cumprir. E o maior propósito de Deus é a salvação da sua alma, da nossa alma. O maior propósito é nós termos a certeza da salvação. A certeza que nós iremos morar com o Senhor Jesus no céu. Muitos, e até eu mesmo, em outrora, em outro tempo,
não ter esse discernimento de que tudo tem um tempo, de ter o tempo para aguardar, para esperar em Deus. Eu queria fazer do meu jeito. E o que acontece? Cada vez que eu tentava fazer do meu jeito, mais longe do propósito de Deus eu estava. Ao ponto de eu sofrer um acidente, eu parar num local com uma dor que parecia que eu estava dentro do inferno. Isso que dá não esperar o tempo de Deus, mas aprove Deus, aprove o Senhor Jesus de me dar mais uma chance. E às vezes esse vídeo é mais uma chance que Deus está te dando e falando para você: aguarda o meu tempo, aguarda o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. No tempo de Deus o propósito se cumpre. No tempo de Deus o fardo é leve, o jugo é suave. No tempo de Deus as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. No tempo que já foi programado, já foi escrito no livro de Deus lá no céu. Nesse tempo, o propósito dele irá se cumprir na sua vida. Eu não sei qual tempo que você está vivendo. Eu não sei se é tempo de você se arrepender. Eu não sei se é tempo de você se batizar nas águas. Eu não sei se é um tempo de você ser encontrado. Às vezes você é uma dracma perdida. Você está dentro da igreja, mas você está perdido. Está perdida. Eu não sei se você é um filho pródigo que se afastou e tem que voltar para a casa do pai. Eu não sei se você é uma ovelha perdida, uma ovelha que não tinha pastor e quando foi ver está perdida no mundo. Eu não sei qual é o seu tempo, mas eu sei de uma coisa. Paulo vai dizer: pregai em tempo e fora de tempo. A única coisa que não existe um tempo, que é em todo tempo, é o Evangelho. Eu não sei o tempo que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa, que pode ser tempo de paz, tempo de guerra, tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de... Eu não sei qual o tempo que você está vivendo, mas eu sei que nesse tempo, se você crê na palavra do Senhor Jesus, se você crê no Evangelho, se você se entregar, se lançar ao Senhor Jesus, a sua vida começa a mudar hoje. E não é nem mudança que eu estou falando, eu vou falar outra palavra, que mudança, a gente muda de um lugar para o outro e continua a mesma coisa, a gente só mudou. E quem muda pode desmudar de novo, pode se mudar de novo. Mas eu estou falando de um tempo de transformação. O Evangelho, ele não muda ninguém, o Evangelho, ele transforma. O Evangelho, ele mata a pessoa e ele dá uma nova vida. Ele faz aquela pessoa ser uma nova criatura. E se você entregar a sua vida para Jesus, se você buscar o reino de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, a sua vida vai ser transformada. E o tempo de Deus, o tempo perfeito, o tempo que Deus tem para cumprir o propósito na sua vida vai acontecer. Você mesmo, você que está vendo esse vídeo, o tempo de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas às vezes você está num tempo de espera. Você vai ter que esperar, você vai ter que confiar, você vai ter que se entregar, você vai ter que andar sobre as águas e não duvidar. Às vezes é tempo de você andar sobre as águas, é tempo de você confiar, é tempo de você ter fé, é tempo de você crer em Deus, que Ele irá cumprir o propósito dele na sua vida. Eu não sei como, mas se você crer no Evangelho, crer na palavra de Deus, e você se entregar a esse Deus, ao Senhor Jesus, a sua vida vai ser transformada.
Não teve uma pessoa na Bíblia Sagrada, não teve uma pessoa, uma única sequer, que Deus falhou com ela, que Deus não cumpriu o propósito dele na vida dessa pessoa. Não teve uma. Com Abraão Deus cumpriu, com Isaac Deus cumpriu, com Jacó Deus cumpriu, com Moisés Deus cumpriu, com Davi, com todos os homens de Deus da Bíblia, Deus cumpriu. Você acha que se você se entregar a Deus, só você é o único, você é a única que Deus vai falhar? Ele não vai falhar, ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. E o propósito de Deus é salvar. O propósito de Deus é ele entrar na sua vida e a sua vida passar a ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Esse é o propósito de Deus, de te fazer uma nova criatura, de fazer você uma fonte que dê de beber a muitas almas que estão sedentas. Mas antes de você poder saciar a sede de alguém, você tem que saciar a sede da sua alma, bebendo da água do Senhor Jesus. E Deus vai cumprir o tempo dele, o tempo perfeito. Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Vou estar postando mais vídeos aí, que eu estou num tempo de espera. Eu estou vivendo esse tempo de espera. Mas não significa que eu estou no tempo de espera que eu não devo fazer nada. Eu vou ficar postando vídeos aí na rede social nesse tempo de espera. Porque é tempo de espera. Mas só que pro Evangelho, meu caro amigo, minha amiga, pro Evangelho é em todo tempo. É em tempo e fora de tempo. E nós vamos estar pregando. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.